Então, seguindo os vídeos sobre o Farol da Certeza de Mipa Rinpoche, que é esse texto seminal dentro da tradição Nyingma, vamos começar pelo começo. Vamos falar do título da obra. Por que o título é Ng'eshe Drome, né? O Farol da Certeza. Ou, como eu botei no título desse vídeo, a lamparina, ou a lâmpada que determina, a lâmpada da determinação. Vamos ver. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, envie seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E quem quiser contribuir de alguma forma com esse canal, tem esse endereço no qual tem as informações de conta bancária e também as informações para PayPal ou PagSeguro. Se quiser fazer qualquer valor, tá ótimo para mim. Eu agradeço bastante para seguir esse trabalho, né? Primeira palavra que salta aos olhos aqui, que é essa simbologia muito profunda e muito comum dentro do budismo Mahayana, particularmente do budismo tibetano, né, que é a oferenda de lamparina, a lâmpada, né, que a gente traduziu assim poeticamente, a partir da palavra inglesa beacon, a gente traduziu como farol. Mas a palavra no tibetano lá é lâmpada, lamparina mesmo, né, como uma lamparina de manteiga, que normalmente é oferecida nos templos tibetanos. Então, se você vai fazer oferenda de lamparina em casa, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade eu tenho perigo por causa dos gatos aqui em casa e tudo, né? Então eu não gosto de usar velas e a ideia tibetana é melhor usar um combustível comestível. Então óleo de coco, manteiga, o que for que a pessoa quiser usar para queimar esse pavio, né? Para fazer a oferenda diante do altar dessa lamparina, né? E essa lamparina é a oferenda de luz, que é a oferenda dessa consciência conhecedora, ela que é equivalente ou é equiparada a uma luz, né? Então é uma luz que é a luz que ilumina os conteúdos mentais, porque se torna consciente deles, né? Então tem esse sentido profundo, que é a própria natureza de Buda se expressando para benefício dos outros, ou seja, surgindo como uma luz no mundo. Então o livro, o texto de Mipa Rinpoche é como se fosse um sinalizador, né, luminoso da onde está a certeza, da onde está a determinação ou a fé ou a capacidade de não duvidar de si próprio, da sua prática, do Dharma e assim por diante, né? Então a gente começa assim falando primeiro no sentido poético e lato sensu, né? Então a gente está falando dessa luz, que é essa capacidade de reconhecer a verdadeira natureza das coisas, e que ela é usada para reconhecer a verdadeira natureza das coisas, então é a certeza, né? Ao mesmo tempo também é a certeza que a gente encontra no texto, através do estudo do texto, e é a certeza que a gente encontra nos exemplos, que são os gurus, que são o Buda e assim por diante, que são aqueles que nos dão certeza que o caminho é possível, que leva à realização pelo seu exemplo, pela sua prática e assim por diante. Então tudo isso é expresso nessa lamparina, né? Essa lamparina é a luminosidade criativa da mente, essa clareza de entendimento, né? Então, não é uma coisa exclusiva do budismo usar essa, até Aufklärung, né? O fenômeno o iluminismo, o fenômeno da iluminação europeia, né? Quando as pessoas saíram da escuridão, né? Deles mesmos diziam que essas coisas religiosas da Idade Média, agora nós estamos aqui, nós temos o racionalismo, a filosofia moderna, nós já passamos pela Renascença, agora nós estamos voltando para o período dos gregos clássicos, que é uma coisa esclarecida, não é essa coisa obscurantista e obscura. E ela entrou, a palavra iluminação que a gente usa, ela veio para o budismo através desse pessoal, né? Mas não é que essa coisa da luz não estivesse presente no budismo, em particular representada por essa lamparina, essa lâmpada, né? Essa oferenda luminosa que a gente está falando nesse texto, né? Então, a outra palavra, ng'eshe, né, certeza, ou em inglês algumas pessoas falam ascertainment, né? Que she é uma cognição e o nge é essa, né, ngepa, né? Ngepa é essa capacidade de chegar a uma conclusão
definitiva sobre um assunto, né? Então, por exemplo, a gente pode conhecer, né, ver um filme, que está vendo um cavalo no filme, e a gente identifica o cavalo. Então a gente tem uma característica que a gente identifica, que é o cavalo. Mas a gente também sabe que é um filme. Esse segundo aspecto de saber que é um filme, que é a verdadeira natureza daquele cavalo que a gente está vendo, que a gente vê como um cavalo e sabe que é um cavalo, mas a gente sabe que aquele cavalo é um cavalo de filme. Então essa é a certeza da qual nós estamos falando aqui. Essa é a certeza, né, de reconhecer a natureza vazia dos fenômenos e assim por diante. E isso, aí aqui, novamente, a gente tem, em todas as tradições do budismo tibetano, a gente tem a noção de que a pessoa ou lê ou ouve, principalmente ouve sobre o Dharma, daí reflete sobre o Dharma. Então tem uma etapa de entrar em contato com os ensinamentos, com o professor, depois tem uma etapa de ponderar os ensinamentos formalmente em prática, né, sentado em meditação, com a postura boa, etc. A pessoa vai deliberadamente e conscientemente se focar sistematicamente no que ela ouviu e ela vai depurar isso através de perguntas e respostas na terceira etapa, né? Então ela vai alcançar, no quarto passo, ela vai alcançar uma certeza. Ela vai atingir através de estudo, contemplação e dirimir dúvidas e refinar a visão, né? Então vai burilando esse entendimento, retornando para os professores e fazendo pergunta e debatendo e assim por diante. Nossas três etapas, né? Estudar, que é ouvir principalmente o Dharma, depois meditar, né? Ou contemplar, ou parar para pensar sistematicamente no Dharma, e enfim, fazer perguntas e debater e dirimir dúvidas e refinar ao máximo o entendimento para produzir uma certeza, que é a quarta etapa. Depois da quarta etapa da certeza, aí tem mais duas, né? Que é a etapa do cultivo dessa certeza, de tornar essa certeza um hábito e tornar ela estável através da prática. E enfim, né, que é a prática que já está mais próxima de uma shamatha com vipassana, com alguma vipassana, e no fim uma união total de shamatha com vipassana, que é a sexta etapa, que é a realização. Então a gente tem essas 6 etapas, isso daí é comum às tradições todas, mas algumas tradições, digamos, elas focam mais tempo em alguns desses passos, né? Mas de toda forma, a quarta etapa é a nepa, a certeza, né? Mas aqui no título do livro a gente já tem uma coisa um pouco diferente de nepa, que é essa certeza que tem um she, um eshe. Eshe drome é o título do livro, né? Então a lamparina drome da certeza, que eu traduzi como farol, porque no inglês tá como beacon, né? E até eu posso falar um pouco do simbolismo do farol, como eu entendo aqui, porque essa certeza, ela não é a realização, mas ela ilumina, é o caminho para essa realização. Então, e isso está, né, no cerne da discussão entre o Tsongkhapa e a tradição Nyingma, que o Mipan vai esclarecer aqui, sem excluir a visão do Tsongkhapa. Não vai ser uma refutação simples, vai ser uma refutação nuançada que vai incluir a visão do Tsongkhapa, né? Então, não sei o que é pior para os Geluk, ser refutado, como o Gorampa tentou e assim por diante, ou ser subsumido. As duas coisas, para eles, é horrível, né? Mas não é má vontade com o líder da tradição deles, nem com nada. Então, a preferência maior do Tsongkhapa é usar um Nepa, ele não usava Neshe, e o Mipan vai usar, no título e durante o trabalho dele, ele vai usar esse She é consciência, né? Então, é uma consciência que reconhece a certeza, assim. Ela tem, o Nepa, ele tem claramente uma noção dual, de que é uma mente que guarda um conceito sobre o fato do cavalo ser cinema e não ser um cavalo de verdade, no sentido de um cavalo que a gente pode montar e assim por diante, né? Então a gente é capaz de reconhecer o cavalo e é capaz de reconhecer o cinema, né, a tela. Então, isso é um Nepa. E daí tem uma mente que reconhece isso, né? Claro. Então tá dual. Né? Neste, parece que essa certeza e essa consciência são a mesma coisa, né? Isso causa uma série de dúvidas, a gente vai entrar isso na discussão do livro, né? Então, Neshe Drome, a lamparina da certeza, a lamparina da determinação de ascertainment, né? De chegar a uma conclusão definitiva sobre
vacuidade. Aí também, quando a gente está falando de Mahayana, entre Mahayana e Tantra, a gente vai estar falando, no Mahayana a gente vai estar falando de forma e vazio e todas aquelas outras combinações que estão presentes no Sutra do Coração. E no Tantra, no Vajrayana, a gente vai estar falando de uma confluência entre as duas realidades, a realidade relativa e a realidade absoluta. Então, isso é tema que a gente vai decidir lá dentro do livro. Então, a gente tem que ter essa clareza aqui, que é essa certeza. A gente tem outras certezas no Dharma, né? Então, a gente vai ter certeza que o caminho funciona, a gente vai ter várias certezas que dizem respeito ao caminho, a vários elementos do caminho. Aí tem a certeza da visão, ligada à resolução da visão, que vai ser a certeza com relação à natureza vazia de todas as coisas. No detalhe dessa natureza vazia de todas as coisas, a gente tem essa mente intelectual que guarda esse conceito de uma natureza vazia, que é a negação, na verdade, de uma coisa inerentemente existente. Então, essa negação ela é mantida nessa mente certa, como um objeto dessa mente. Então, tem gente que vai dizer assim, mas aí, a partir disso, se pratica a não elaboração que vai chegar ao reconhecimento da natureza vazia dessa própria negação. Porque, obviamente, como a gente sempre está falando aqui, não é porque agora a gente vê uma cobra onde tem uma corda, que em algum momento teve uma cobra, nunca teve cobra nenhuma. Então, a gente negar, a gente não precisa manter uma mente que nega a cobra, que a cobra é uma ilusão total, o que realmente existe é a corda. Então, vai ter toda essa discussão dentro do livro que certas meditações criticadas por Tsongkhapa são realmente uma ausência mental completa de conceitos, mas essa meditação que a gente está falando aqui não é uma meditação que chega numa ausência de conceitos apenas. É uma meditação além dos extremos, que é obtida através dessa própria meditação analítica que o Tsongkhapa também recomenda. Então a gente não está dizendo que está errado chegar a uma conclusão sobre a vacuidade. A gente chega à conclusão sobre a vacuidade, mas aí depois não precisa ficar elaboradamente sustentando essa vacuidade. E até esse é um ponto que vai ter disputa dentro da Gelug, porque o próprio Tsongkhapa pode ter dito que, realmente, né, na visão dos Aryas, como é que ele vai sustentar na realização dele uma negação de uma existência inerente que nunca existiu. Ele não precisa ficar sustentando uma coisa que é própria de um ser ignorante. Ou seja, acreditar que existe existência inerente. Então essa negação ela só é necessária para nós que somos seres ignorantes e que vemos dessa forma inerente. Para um Buda essa negação não é necessária. Daí ele não vai sustentar isso como objeto na mente, e daí é o argumento da grande não elaboração da tradição Nyingma, que a gente vai dizer que é além dos extremos. Então, após ter chegado a uma conclusão intelectual sobre a não existência inerente dessa essência nos objetos, essa existência inerente dos objetos, a gente vai repousar numa não necessidade de elaboração com relação até mesmo estabelecer uma não existência. Essa não existência é só um remédio para certos seres iludidos. Quando a gente não está mais iludido, a gente não precisa mais do remédio. A gente sobe pela escada, como o Wittgenstein falou, depois a gente não precisa mais da escada. A gente usa o barco, como o Buda falou, a gente chega na outra margem, a gente abandona o barco. Então, não é que o Tsongkhapa não tivesse clareza sobre todos esses símiles aí, não soubesse disso, né? Mas é o que parece, às vezes, surge essa interpretação de que esse objeto, essa conclusão, ela é final. Ela é final no sentido da realização. O conhecimento intelectual do Dharma, o próprio Dalai Lama vai dizer, o conhecimento intelectual da vacuidade, que ele diz que tem apenas um pouco, não é o mesmo que a realização direta da vacuidade, né? Então, é um pouco sobre isso esse texto, e ele vai iluminar ele vai estabelecer intelectualmente essa vacuidade, né? E vai refinar esses pontos de disputa que tem com relação a até que ponto um ser medita analiticamente com o que é uma meditação analítica com um objeto analítico e uma meditação analítica, que não é analítica sem objeto, né? O que é uma meditação de reconhecimento direto da natureza das coisas como elas são, sem dualidade, né? Então, essa palavra não dualidade daí já começa a ficar complicado. Então vamos evitar de usar essa palavra. Aí, tendo dito isso, é preciso dizer que eu falei tudo esse pouquinho aqui sobre o título do livro do Mipa Rinpoche que eu estou trabalhando ao longo de vários vídeos,
Esse aqui é o terceiro vídeo, tem 2 vídeos anteriores. Eu não estou numerando os vídeos, porque quando a gente está no vídeo 69, ninguém assiste o vídeo 68, 69, 70. Eles vão lá, um monte de gente assiste o primeiro e nunca assistem os outros. Então, aqui vai acontecer que vai ter uma distribuição parelha dos vídeos, porque ninguém vai saber qual é o vídeo que está antes, a não ser que consulte a lista que está lá no site tsal.org, que tem o link dentro da descrição aqui, né? Então, vai ter títulos mais diversos que vai estar tratando dos versos que eu estou tratando na ordem do livro. Agora, a partir do título, nós vamos entrar numa introdução e depois nós vamos trabalhar todos os versos do texto. Não sei quantos vídeos vai demorar um bocado de vídeo. Eu vou fazer acho que 2 vezes por semana esse trabalho. E espero que... o primeiro vídeo já não foi muito assistido, porque as pessoas talvez pensaram, mas eu não li esse livro. Bom, ninguém leu, né? Só quem leu fui eu, talvez. Eu e 2, 3 pessoas no Brasil leram esse livro, né? Então, não se incomodem com isso. Eu vou traduzir aos poucos o livro enquanto eu vou estar explicando, tentando explicar, ou tentando entender, na verdade. Vamos dizer bem claramente que eu vou estar tentando entender. E cabe lembrar que essa explicação do título, normalmente, ela é a explicação, quando a gente vai ouvir um professor dar ensinamento sobre um comentário de um texto desses e ele mesmo fazer o seu próprio comentário sobre esse texto, normalmente eles vão passar, se eles vão ensinar por 6 meses esse livro, eles vão passar 3, 4 dias falando sobre o título, e daí eles vão expor todo o Dharma do Buda ao longo desses dias de uma forma concisa, né? Eles vão expor, daí o Buda ensinou, daí o Buda teve a história do Buda, teve Varanasi, daí depois não sei o que, daí teve não sei o que, daí tem as 4 novas verdades, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai chegando na explicação do título. Aí explica o título, às vezes demora também vários dias para explicar o título. Porque cada sílaba dessas vai desempacotando, né, para trabalhar essa base. O fundamento é muito importante, a pessoa trabalhar o fundamento para depois ir construindo. Como aqui ninguém tem entendimento do texto mesmo, e eu estou tentando entender ele em público, aí a gente vai fazendo a fundação do jeito que dá, não vai construir casa nenhuma, né? Não vai construir entendimento nenhum no final, mas talvez gere uma curiosidade para procurar um professor autêntico e estudar esse texto de verdade. E não é só para, os Ningam, o Geluk. Não, a gente está estabelecendo aqui a certeza. A gente está estabelecendo aqui a visão de acordo com a união de Tantra e Sutra. O que é excelente para quem faz prática Vajrayana em particular, entender o cerne, a essência do Mahayana, como ele se conecta com a visão do Tantra. Então, era isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Quene Tiresi One Tensin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai By Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Ten Jurti Chime Quene Pema Sambao Sasoran Jeseno Pai Garjuan Shujuku Pegu Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Emejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Bundan Kuseja Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap do Sushi, não se me beija chuva, dançam balão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.